O que você fazia antes de ser policial é porque você decidiu seguir a carreira, né, de delegado? Não sei se você foi policial antes, agente, enfim. Bom, vamos lá. Eu era advogado, né? Sofrido, aquele advogado que realmente estava sempre na batalha, lutando. E depois eu acabei, na época do estágio, assim, conheci um pouco do setor público e me despertou um pouco essa ideia de ser delegado de polícia. Minha irmã já é delegada de polícia. Já na faculdade ou Não. Depois terminei a faculdade e aí já fiz um estágio no Tribunal de Justiça, terminei a faculdade. E aí eu já comecei a estudar. Minha irmã já era delegada de polícia no Rio Grande do Sul. Tenho uma irmã... Você é gaúcho, né? Eu sou gaúcho, de Porto Alegre. Então tem a minha irmã, que é delegado, meu tio, que é delegado, e meu cunhado também é delegado lá. Então eu sempre digo, se eu estivesse no Rio Grande do Sul, estaria tranquilo, né? Mas eu preferi escrever minha história aqui em Santa Catarina e desde então eu comecei a me preparar. Como sempre, aquela coisa, a gente sempre começa com um delegado federal, né? Que a gente tem aquela... que era um pouco na época da Lava Jato, então a gente já começa a criar uma paixão sobre o cargo. Eu acho que muita gente começou a sonhar por causa da Lava Jato a ser policial federal. Cara, eu não sei, tinha uma novela lá, não lembro o nome, também tinha uma delegada, e aí tudo era sempre envolvendo a Polícia Civil. A gente, vamos ser bem sinceros, a gente sabe que nos últimos 10 anos, a própria Polícia Civil ela ganhou uma notoriedade muito maior. Ela mudou um pouco o perfil daquele delegado antigão que o pessoal dizia, né, que era um delegado que sentava na poltrona lá, na cadeira, terninho. Com terninho surrado, né? Era terninho surrado. É verdade. E aí, tanto é que até hoje as pessoas me perguntam, nossa, mas tu é tão novo sendo delegado. Eu falo, não sou tão novo, não. Na verdade, é o perfil do delegado de hoje em dia e também dos agentes. A gente também não tem tanto aqueles agente mulambento, né, que tinha. Hoje em dia os agentes estão padrão, estão bem vestidos no geral, assim, e realizando um trabalho mais técnico do que um trabalho braçal propriamente dito, né, usando mais a cabeça do que o próprio corpo. E com o tempo eu fui conhecendo-se um pouco mais o trabalho da Polícia Civil, pela minha irmã, pelo meu tio, e fui me identificando com o cargo. Comecei a estudar para delegado federal e com o tempo a gente vai tentando outras coisas, porque delegado federal não chegava, saiu concurso em determinado momento, mas eu não estava naquela... Que era isso, mais ou menos? Olha, foi eu comecei a estudar em 2012. E o concurso era para ter saído em 2012 mesmo. Eu comecei a estudar para... Aquela coisa, comecei a estudar agora porque saiu o edital. Só que houve um problema, não lembro qual, acho que em relação aos portadores de necessidades especiais. E aí passou um ano, e só no ano de 2013 que foi ter o concurso. E até lá eu resolvi fazer outros concursos. Fiz para delegado primeiro em Goiás, depois fiz em delegado do Paraná, tomei bomba em tudo, né? E também fiz delegado federal. E quando eu fiz delegado federal, eu achava que estava em alto nível, né? Não, fui lá e fiz 1/3 da prova, cara. 1/3 da prova. E aí aquela coisa, o cara vai pro fundo do poço, acho que não dá. 3 porradas e acabei fechando o ano, assim, meio abalado com tudo. O concurso não é pra mim, isso aí estava estudando um pouquinho mais de um ano. E chegou o final do ano, eu botei na cabeça, não, agora acabou, eu vou focar só para delegado, porque eu tinha feito outros concursos em Procuradoria de Município, TJ, TRE, fiz TRE em Santa Catarina, aqui inclusive na época. E aí eu foquei, não, vou fazer agora só para delegado. E comecei a estudar só para Polícia Civil, né, no geral, assim, e fiz delegado de São Paulo. E lá em São Paulo eu acabei sendo aprovado. Aí eu fui para uma segunda fase. Nesse meio tempo eu fiz delegado no Tocantins, pra tu ver, né? O cara tira pra tudo que é lado, é Tocantins, eu fiz Pará, nossa, Goiás, tudo que é lugar o cara vai tirando. Queria ser delegado, não importa eu queria ser delegado, não importa, depois a gente vê, né? Aquela coisa. E então eu acabei fazendo o concurso de Tocantins, fui mal também. E depois eu tinha saído de Santa Catarina. Quando saiu de Santa Catarina eu falei, não, agora eu já estou numa segunda fase em São Paulo, e tem que me preparar para a primeira fase de Santa Catarina. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo mais voltado para a lei seca e tal, um estudo voltado também para jurisprudência, porque a parte de conteúdo jurídico eu já estava estudando em São Paulo. E aí acabou dando certo, estava com 2 segundas fases, e as coisas começaram a acontecer. Aí eu fiz as 2 provas subjetivas e tal, fiz prova oral, acabei sendo reprovado em São Paulo e aprovado em Santa Catarina, na prova oral. E aí, fim de papo, aí comecei a
a aguardar estudando para outros concursos que eu já tinha passado em delegado no estado que eu queria mesmo vir para Santa Catarina, é aquela coisa, sabe como é que é o gaúcho em Santa Catarina, é um invasor, quase uma praga, né? O gaúcho tem um tesão com Santa Catarina que eu não consigo entender, cara. Cara, é meio inexplicável, assim, eu mesmo me criei em Garopaba, assim, todo verão eu ia para Garopaba, eu falo pra minha mãe que eu saía em dezembro, falava pra ela, mãe, eu tô indo pra Garopaba e tal, e daí eu ia pra casa de um amigo, esse outro amigo alugava uma outra casa e tal, eu ia pulando de galho em galho, botava barraca no quintal da casa dos meus amigos que estavam alugando, e aí voltava em março, negão mesmo, cara, assim, todo... E quando não pintava o cabelo de amarelo, né? Que nem essa rapaziada aí do crime, né? Pivete. Então, cara, um pivete. Loiro pivete. Exatamente. E aí as coisas foram dando certo aqui. Eu comecei fiquei aguardando nomeação. Saiu da academia de polícia, tu foi pra Videira, a primeira votação? Não, cara, fui pro olho do furacão. Fui pra 4ª DP de Joinville, que cuida ali do Jardim Paraíso. Minha primeira lotação foi lá, cara. Assim, então caí de paraquedas numa delegacia complicada, que tomava... A maior cidade do estado. Maior cidade do estado, com 150 mil habitantes nos bairros ali que eu cuidava, sozinho de delegado. No início comecei com o meu colega, ficamos um mês juntos, em seguida já fiquei sozinho, ele foi designado para outra unidade. Cara, e ali foi a fodida coisa, cara. Até tiro a delegacia tomava, cara, quando dava os ataques do... Já chegou a tomar tiro? A delegacia tomou vários tiros, cara. Tomamos tiro sim. A janela do delegado era pra frente ainda. A janela do delegado era mais atingida. E aí, como é que vai trabalhar depois? Cara, como é que... Eu te pergunto, como é que vai trabalhar, cara? Como é que eu vou ficar nessa sala mesmo? Vamos mudar essa porra aqui. É isso aí, cara. Fulano, vem pra você bem pau no cu. Fulano. Estagiário, chama o estagiário aqui. Chama o estagiário. Eu gosto muito de você tem feito um trabalho muito bom. Eu vou te deixar na minha sala por admiração ao seu trabalho. Vai lá, guerreiro. Cara, é foda, cara. Mas, graças a Deus, eu fiz um trabalho bacana ali, pelo menos inicial. De mas foi mais de uma vez que deram tiro? Né? Sim, cara, foi mais. Foi a época que tava tendo uns negócios PGC, né? Cara, foi em 2017, 18 teve um isso aí. Dar tiro em delegacia. Foi isso aí, foi essa época. E foram 2 vezes, se eu não me engano, foram 2 vezes. Escolheram a mesma DP. Por quê? Porque era mais próxima da vagabundagem toda ali, né? Descia um pouquinho, ia lá. Era no Aventureiro. Os caras desciam um pouquinho lá, já ia embora. E não tinha câmera em lugar nenhum lá. A região não tinha câmera em nada. Era mal localizado. Tá, mas vamos falar a real. Isso não aconteceu quando vocês estavam trabalhando. Eles sabiam que não tinha ninguém na delegacia. Não, claro, era de noite ali, na calada da noite. Eles sabiam que não tinha ninguém na delegacia, senão ia atrás deles também. Não, com certeza, porque não tinha muito o que fazer. Mais ou menos, não dá pra ir sair correndo também atrás. Depende de quantos tem lá. Na situação ali, tá numa delegacia assim, quando a gente tá assim, sozinho ali, trabalhando, umas 6 da tarde, às vezes não tem, tá fechando a unidade, vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Então a gente tava... Esse telefone, deixa eu fechar aqui. De boa. Já voltamos aí, gurizada. Vou até fechar aqui, ó, pra não ficar esse barulho. Pronto, já diminui o barulho, pelo menos. Estamos no escritório aqui do parceiro. E aí? Bom, vamos lá. Então, nessa situação, daí eu tomava uns tiros na delegacia, né, de noite. Não tinha ninguém, né, mas, pô, daí a gente já sabia. Pegaram os caras que fizeram tiro? Eu acho que a época pegaram, eu não lembro como é que foi agora. Porque assim, esse trabalho aí não era muito da nossa unidade. Foi pra DIC, né? Foi pra DIC, era a organização criminosa. E deram disparos ali e acabou, no final das contas... Quebrou vidro, não? Cara, tu acredita que os caras eram tão ruins, cara, de tiro que conseguiram atirar em volta e não pegaram uma janela maior que isso aqui, cara? Cara, falando sério, é muito ruim, cara. Que bom. Mas assim, era muito doido. Daí a gente, quando cheguei lá, eu já vi que tinha esse problema de estrutural. Eu corri atrás ali da delegacia, depois eu apresentei para minha chefe, a delegada Tânia, para dar continuidade nesse projeto e conseguiram inaugurar, depois que eu já tinha ido embora para a Videira, uma delegacia nova. Mas ali em Joinville foi uma escola, velho. Assim, eu sempre digo, trabalhar em Joinville, trabalhar numa delegacia grande, dá uma segurança e uma... Assim, claro, primeiro, antes do desespero, né? Primeiro dá um desespero, porque tu chega lá, cara, no delegado chegando,
uma delegacia que ferve, tudo atrasado, uma zona, é muito complicado. Dá um mal-estar, a gente fica, meu Deus, onde é que fui parar? Só que assim, com o tempo tu vai percebendo que assim, tu vai tentar fazer o possível, não vai incorporar aquela ideia e sempre ter o pensamento de que desde quando tu chegou para frente, tu tem que se dedicar ao máximo. E dali para trás, tu tem que buscar resolver na medida do possível o que ficou para trás, o que está pendente. E foi assim que eu trabalhei, cara. Consegui fazer um trabalho bacana de investigação. Eu tive uma equipe muito boa ali em Joinville e conseguimos derrubar vários casos bacanas, assim, vários roubos, comércio. Roubo também? Porra, a gente pegava tudo, cara. Lá não tinha. Só não pegava mesmo assim, homicídio, porque tráfico também a gente fazia, investigação de tráfico de drogas. Homicídio é pra especializada, né? Pra DH. Ia pra DH. Mas assim, ali em Joinville a gente nunca teve problema pelo menos na minha época lá, quando eu trabalhava, não tinha problema em pegar um pouco das atribuições das outras unidades, porque elas já estavam cheias de coisas, cheias de investigações, e a gente conseguia fazer um trabalho bacana, assim, claro, um trabalho em menor escala, mas conseguia fazer roubo a comércio, fazer investigação de lavagem, uma que outra. Assim. Mas é legal tu investigar um crime, um roubo. Porra, e tal, é o que dá moral pros polícias. Realmente o que dá cana também, né? Furto, assim, cara... Furto, o cara tá solto no outro dia, normalmente. Claro. Dependendo do furto, né? Mas a maioria deles. Ali em Joinville tinha bastante... roubo à mão armada é um negócio que já dá uma cana, né? Sim, e aí tinha bastante roubo ali naquela região, a gente conseguiu derrubar vários roubos. Foi um trabalho bacana, assim, que o cara saiu da delegacia, da academia de polícia, e o cara quer chutar a porta,